Oi, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a desenhar essas 3 flores que eu vou usar para bordar. Eu vou fazer uns bordados de pintura de agulha, mas se você quiser usar só para pintar ou então só para desenhar mesmo, também dá certo. Então se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo no botão vermelho para você não perder os próximos vídeos. Então bora começar. Eu vou fazer primeiro aqui o desenho da magnólia e você vai ver como é bem fácil de fazer. Primeiro eu vou desenhar como se fosse uma gotinha d'água invertida, né? Vou fazer com a pontinha da gotinha para baixo. Então eu desenho um assim mais em cima e outro um pouquinho mais embaixo, mais pro lado. E aqui na lateral dela eu vou fazer outra gotinha, mas só pela metade, né? Do jeito que eu estou fazendo aqui. E depois eu faço essas curvinhas aqui, que é para representar as pétalas de trás. E eu vou repetir o processo também na outra. Fazer exatamente do mesmo jeito. E aqui eu vou adicionando alguns detalhes. Eu vou fazer 2 folhinhas aqui, que isso aqui depois eu vou bordar. E eu vou fazer também o caule da flor. A mesma coisa que eu fiz em uma, eu faço na outra. Então, como aquela outra lá de cima tá meio torta, assim, né? Eu coloquei o caule dela mais pra cá, desse jeito aqui. E ela tá saindo direto do caule dessa menorzinha aqui, que na verdade o caule é dela, né? Da maior. Essa menorzinha que está passando na frente dela. Aí aqui eu vou desenhar um botão, eu vou fazer a gotinha e também fazer essas outras 2 gotinhas do lado. Eu vou engrossar aqui o traço para ele ficar um pouquinho mais grossinho, né? E que tava muito fino. E aqui eu vou adicionar uns detalhes que são os espinhozinhos. Então esse aqui eu vou bordar também depois. Olha só, a magnólia já tá tomando forma e aqui a gente ainda está fazendo rascunho. Porque depois eu vou passar uma caneta aqui por cima pra ficar até mais bonita também. E aqui eu acrescento um galho mais curvado, né? E vou fazendo os espinhos. Se eu quiser eu posso fazer um outro botão ali, mas eu vou deixar sem. Eu vou até fazer um aqui também, só pra acrescentar um pouco mais de detalhe. Eu vou fazer aqui os espinhos e também não vou fazer um botão. Desisti de fazer um botão nessa daqui. Eu vou só adicionar mais um botão aqui, só para mostrar novamente desenhando. E olha só, dessa vez eu fiz no botãozinho, eu fiz as 3 gotinhas invertidas do mesmo jeito, né? Do mesmo tamanho, da mesma largura. E aqui eu já vou começar a cobrir o risco, o rabisco, né? Com a caneta. E agora eu vou começar a adicionar sombras. Então eu faço sempre nesses cantinhos aqui as sombras. E como eu vou bordar, eu vou fazer nessa parte aqui da sombra, eu vou fazer um tom de linha um pouco mais escuro. Mas eu vou seguir nesse sentido aqui. Então isso aqui já serve até de linhas guias para quando eu for bordar. E que nessa parte de cima, né, a gente cria também um sombreamento, que é para ver que aquelas pétalas estão atrás. Então, quando eu for bordar, nessa partezinha aqui, olha só, eu vou fazer também com a linha um pouco mais escura. E a parte de cima com a linha um pouco mais clara. Eu vou gravar, quando eu for bordar, eu vou fazer um tutorial e vou mostrar como eu fiz. Viu como é bem fácil desenhar? E agora eu vou desenhar a papoula. Esse aqui é super fácil também. Primeiro eu vou traçar um círculo, nem precisa ser um círculo bem feito, tá certo? E vou colocar outro círculo menor dentro. Então, dependendo de onde você encaixar esse círculo menor, ele vai te mostrar ali qual é a perspectiva que tá a sua flor, né? A sua papoula. Então, eu coloquei ele bem no centro porque eu vou fazer a papoula aberta, né? Totalmente aberta. Ela não vai estar virada pro lado, nem pra cima, nem pra baixo. Ela vai estar de frente. Então, depois eu faço tipo esse X aqui no meio e vou fazendo as pétalas, né? Vou fazendo os cantinhos assim arredondados. Então, eu vou fazendo essas pétalas aqui de onde eu fiz o X. Então, agora eu vou fazer esses tracinhos aqui do centro pra fora. E eu vou colocar umas bolinhas nas pontinhas desses tracinhos. Então, eu vou fazer em todos eles.
E eu vou fazer uns tracinhos menores dentro também. E vou também finalizar com as bolinhas nas pontinhas, esses tracinhos menores. Depois eu vou fazer as pétalas de trás nesses espaços aqui, entre cada pétala. Então eu vou preencher fazendo o tracinho assim meio irregular mesmo. Ele não precisa ficar um semicírculo perfeito. Depois eu vou fazer o caule dessa papoula. E não é muito difícil, tá? Você só faz colocar assim um tracinho do lado do outro. Tenta fazer não muito grosso, não muito fino também. E depois você faz um curvado com uma bolinha nele no final. Porque o botãozinho da papoula ele fica assim. Então eu vou adicionar esses detalhes aqui em cada pétala. Que se você observar, a papoula ela tem isso aqui um pouquinho mais escuro, né? E é exatamente nesse formatinho aqui. Tipo uma meia-lua. E eu vou engrossar um pouco aqui, porque eu estava achando o traço um pouco fino. E aqui é o seguinte, eu vou fazer uns tracinhos assim na vertical, nessas bolinhas. E esse outro aqui tá assim, eu vou fazer na horizontal, né? Mas ele tem que ficar assim, nesse sentido. E aqui eu vou começar já a desenhar com a caneta, que eu vou cobrir, né, esse rabisco. E já vou fazer aqui o risco para quando eu for bordar. Então aqui eu vou aplicar o sombreamento em todas as pétalas. E eu vou fazendo desse jeito aqui, né? Do centro para fora e também da ponta da pétala para o centro. Então eu faço isso em exatamente todas as pétalazinhas. E aqui eu vou acrescentando os detalhes. Vou fazendo aqui aqueles tracinhos do meio, né? E eu não desenho um círculo, tá? Eu faço só os tracinhos, faço as bolinhas, depois faço os tracinhos de dentro e as bolinhas deles. Eu não desenho aquele círculo inicial. Aquilo ali é só o ponto de referência que a gente tem para saber como é que vai desenhar a flor. E aqui eu vou aplicando o sombreamento e você faz desse jeito aqui na sua também. Se você quiser, você pode até fazer mais sombreamento, né, para ela ficar mais parecida com papoula de verdade. Então, olha só como é que ficou. Eu adorei. Agora que a tinta da caneta secou, porque essa caneta aqui é meio ruinzinha, eu vou apagar e olha só, ficou assim. E agora eu vou te mostrar como eu desenho a margarida. Com o lápis ou com a lapiseira, né, com grafite, eu vou desenhar um círculo maior com um círculozinho menor dentro. Então, eu faço meio achatadinho, né, porque aqui eu vou fazer em outra perspectiva. Quando eu finalizar o desenho, você vai entender como é que ela vai ficar. Então, aqui eu vou fazer os tracinhos, né, só para demarcar as pétalas onde é que elas vão estar. Então, eu vou fazendo os traços aqui, vai ter que estar nesse sentido, né? Eu vou desenhar do centro para fora. Então, aqui eu vou preencher esse miolinho da flor com umas bolinhas. E eu vou fazer só umas bolinhas bem pequenas, né? Que depois eu vou fazer isso aqui com a caneta. E agora eu vou começar a traçar as pétalas. Então, eu traço do centro, né? Da bolinha de dentro até essa bolinha aqui de fora. Essa bolinha de fora, ela é um guia pra gente fazer a pétala só até ela, né? Não é bom passar dela, mas se passar também só um pouquinho não tem problema. Então, olha só, você já tá entendendo como é que tá ficando a perspectiva? Quando eu vou chegando nessas pétalas de baixo, eu começo a curvar. Então, quando eu faço essa pétala curvadinha, já dá pra entender qual é a posição que a flor está. Então, eu vou traçar o caule aqui. Eu não gosto de fazer ele nem muito fino, nem muito grosso. Então, eu vou deixar mais ou menos assim, nessa espessura aqui. E eu faço aqui um mais curvadinho, que é para poder fazer as folhas, e eu puxo 2 tracinhos nele. Faço um do lado e faço do outro também. Depois você vai entender como é que eu vou fazer essas folhas. Agora eu já peguei aqui a caneta e vou começar a traçar as pétalas. Então eu vou tentar mostrar aqui de um jeito, né, que minha mão não fique muito no meio. Então aqui estou fazendo as bolinhas de dentro do miolinho. E eu vou traçando as pétalas. Minha mão vai ficar atrapalhando um pouco, né? Mas eu acho que já deu pra entender. É só cobrir o rabisco que você fez. Eu até acabei perdendo um pouco o foco aqui. Então, eu vou fazendo essas pétalas aqui de baixo um pouco mais curvadas. Você tá vendo que ela fica com uma curvinha assim na ponta dela? Então, isso aqui representa que ela está em outra perspectiva, né? Diferente dessa aqui da papoula aqui do lado, que tá bem de frente, né?
Então eu vou começar a adicionar aqui o sombreamento das pétalas. E eu tento manter, por exemplo, se essas pétalas aqui de baixo estão mais curvadas, eu tento manter um sombreamento curvado também, acompanhando o sentido da curva da pétala. E eu faço também nas pontinhas da pétala. Eu acabei não mostrando que Mimon tinha ficado na frente, né? Mas nessa pétala aqui eu fiz essa dobradinha, né? A gente coloca uma curvinha pra cima, assim, que é pra dar a impressão de que a pétala está curvada mesmo, que ela tá dobrada. Então aqui eu vou fazer o caule dela. E agora eu vou fazer também as folhas. Faço as folhas bem esticadinhas assim e faço o sombreamento dela assim na vertical. Nossa, muito chato que Mimon tá ficando na frente assim, mas eu acho que já deu pra você entender como é. No próximo tutorial eu vou tentar fazer um pouquinho diferente. Eu terminei e ficou assim. Comenta aqui pra mim se você gostou do resultado, se gostou do tutorial. Olha só como ficou. Se você ainda não me segue, se ainda não é inscrito, você se inscreve, que é para não perder os próximos vídeos. E se você faz bordado, preste atenção aqui, porque eu vou trazer um tutorial de bordado com esses riscos aqui que eu fiz. Então eu vou ficando por aqui e eu te espero no próximo vídeo. Até mais!